Glória a Deus. Deus seja louvado. Nós estamos aqui hoje num bate-papo bem gostoso, bem agradável e edificante. Há algum tempo atrás, alguém me fez uma pergunta se eu tinha plena certeza e convicção de saber aonde eu estava. E em saber aonde eu estava, qual era o propósito de eu estar ali? E aqui nesse bate-papo hoje com esse abençoado que está aí por trás da câmera, não é? Nós vamos trocar algumas ideias. E eu vou compartilhar com você, talvez, não sei se num vídeo só não vai dar, mas um, dois, tá? Nós vamos estar compartilhando com vocês coisas interessantes sobre a história do Suede Gomes, né? Sou pastor, sou mestre, sou teólogo, terapeuta e tudo isso tem um propósito, tá? É um propósito coletivo. Eu uso os meus dons, os meus talentos dentro do meu propósito pessoal para ser aquilo para o qual Cristo me conquistou, que é ser coletivo, amar as pessoas, instruir as pessoas, treinar as pessoas, ajudar as pessoas a saírem dessa bolha traumática das crises existenciais que são nascidas pelas adversidades da vida. Então isso aqui vai ser um podcast, um bate-papo sobre coisas onde esse abençoado que está aí do outro lado vai fazer perguntas, puxar assuntos e nós vamos estar aqui conversando, batendo um papo. Vai ser legal. Com toda a sua experiência e tempo de vida, o que você errou que serve como exemplo para que a gente não erre? Bom, essa é uma boa pergunta que a maioria dos jovens dentro da igreja não fazem. Os jovens hoje estão mais preocupados, os adolescentes estão mais preocupados com as coisas naturais, as coisas externas. E na nossa cultura, os velhos, os idosos, são muito rejeitados, são jogados em um segundo plano por esses mesmos jovens e adolescentes não se aperceberem da importância de vida que esses anciãos têm, de trazer conhecimento, maturidade, direção. E a sua pergunta ela é muito boa. Com toda a minha experiência, eu tenho 67 anos de vida, eu tenho 34 anos de ministério, sou pastor há 30, sou casado há 44 anos com a mesma mulher, tenho uma filha, já escrevi 3 livros, não é? Sou mestre, gosto de ensinar a palavra de Deus. E a sua primeira pergunta, meu irmão, ela é com toda a minha experiência, uma tripla experiência e tempo de vida, que são meus 67 anos. O que eu errei que serviria de exemplo para você, para que você não erre? Uma das coisas que eu quero compartilhar com você que vai ver esse vídeo e com você aí, querido, é que eu errei quando não ouvi minha esposa no ano de 1995, quando eu sentei com minha esposa para dizer que eu havia sido convidado para deixar a vida secular e me tornar um pastor e ir para o campo missionário. E minha esposa, de forma inequívoca, se levantou e disse: meu bem, você não precisa deixar o seu trabalho, a sua rotina para servir a Deus como pastor. Eu preferia que você não aceitasse. E eu não ouvi minha esposa. Foi o primeiro grande erro da minha vida, o primeiro grande erro do meu ministério como evangélico, como líder. Foi quando eu não ouvi a minha esposa e eu passei por cima da opinião dela e isso me custou caro. Então, se você vai começar a sua caminhada cristã, você é casado, escute sua esposa. Se você é mulher, escute seu esposo. Se você é solteiro ou solteira, escute os mais velhos. Se aconselhe para que o arrependimento não te traga decepções e frustrações na sua vida. Esse foi o primeiro e o maior erro. Um segundo erro foi ter entregue o meu cérebro, ter entregue a minha mente para alguns líderes. Nem todos os líderes são maus, são ruins, são todos humanos. Eles vão errar. Tem homens de Deus, mulheres de Deus, mas eu entreguei totalmente, cegamente, por eu não ter experiência teológica, bíblica. Eu entendia que aquele líder, ele era a expressão de Deus na face da terra, que tudo que ele falasse, eu deveria ouvir e nunca tocar, entre aspas, no ungido, por ignorância. Foram esses os 2 erros que mais me trouxeram sofrimento. Qual foi o sim mais difícil que você disse e o não que mais te custou? Foi quando eu disse para o apóstolo Sinomar, ele já faleceu, da Luz para os Povos, quando eu disse o sim, esse foi o mais difícil, quando minha esposa pediu que eu não deixasse a vida secular, que eu não saísse da folha de pagamento dos homens para entrar, entre aspas, na folha de pagamento de Deus. Esse foi o sim, me custou caro. E o não que mais me custou foi também dizer para minha esposa: não vou te ouvir, porque eu não pensei nela, eu não pensei em nós, eu pensei apenas em mim.
E em um casamento, numa aliança a dois, quando você se casa, você não pode pensar mais só em você. Você tem que aprender a pensar na sua esposa, na sua família, porque família não é uma brincadeira. Casamento o homem criou, família foi Deus. E quando eu disse o não, não é? Para minha esposa, para não ouvi-la, ali eu abri uma brecha enorme na minha vida. Então está conectado com a primeira pergunta, tá certo? O sim, mais difícil foi eu dizer, quando eu devia dizer não. Eu disse sim. Então a contradição comportamental minha foi muito infeliz, porque eu estava embriagado por ser pastor e ser enviado. Eu usei um atalho para conquistar um título que nunca foi meu, porque o Senhor me chamou para ser mestre, para ensinar a palavra. Então, quando nós usamos atalhos, nós vamos sofrer muito. Existe um livro do Brennan Manning, se eu não me engano, que diz, o título é Jesus Cristo e os atalhos da igreja. E eu usei um atalho para me tornar um pastor, quando na verdade eu fechei o meu coração para Deus, porque Deus me chamou para ser um mestre, para ensinar. E eu deixei que a vaidade me conduzisse. Então o sim e o não aí, eles trabalham muito juntos. E eu acho que você que está ouvindo esse vídeo deve vigiar muito sobre isso. Como lidar com o meu próprio ponto cego? Ou seja, quando erramos, mas não enxergamos a falha sozinho. É uma pergunta muito interessante, como lidar com o meu ponto cego. Quando eu estou dirigindo, eu me apercebo às vezes, e minha esposa está no carro, minha filha, eu digo, meu bem, eu não vi essa pessoa, eu não vi o carro entrando. Por quê? Eu estava fazendo uma manobra e eu não estava vendo que tinha alguém do lado tentando fazer a mesma coisa. Isso é o ponto cego do carro, do caminhão. É quando eu paro meu carro num ponto em que o retrovisor não mostra que eu estou numa posição delicada. Então eu vou fazer algo que aquela pessoa não imagina que eu posso fazer. Lidar com um ponto cego é uma das tarefas mais importantes para quem deseja crescer, amadurecer e viver uma vida com coerência ou uma vida coerente com aquilo que você acredita. Aqui vem uma boa pergunta: o que é o ponto cego? Na vida espiritual e emocional, ponto cego, eu diria que é uma área da nossa vida que precisa de atenção, mas que nós não conseguimos perceber claramente em nós mesmos. É aquilo que a esposa vai ver. Minha esposa viu quando eu fiz a escolha de deixar minha vida secular para me tornar um pastor. É aquilo que ela enxergou, mas que eu não percebi, ou até percebi, mas tinha muita dificuldade em admitir. Vou te dar um exemplo para facilitar. Um comportamento que sempre se repete, uma maneira de tratar as pessoas. Olha que interessante isso. Uma dificuldade de receber críticas é um ponto cego. Orgulho disfarçado de segurança é outro ponto cego. Medo disfarçado de prudência e por aí vai. Isso é o ponto cego. É a capacidade que você não tem de ouvir a sua esposa, se casado, se solteiro, de ouvir o seu mentor, o seu pastor, os seus pais, os seus avós. Você não quer ouvir, porque ele está dizendo, você vai bater o carro, porque você parou no ponto cego do seu comportamento. Se você assistiu até aqui, acompanhou até aqui, se inscreva no meu canal. Até a próxima.